Então, pessoal, Rubião, ele recebe a fortuna, contanto que ele cuide do cão do Quincas Borba, que também o nome é o Quincas Borba, né? Então, o Rubião, quando ele sabe que vai receber a fortuna, ele deixa o cão lá na casa da comadre dele. Depois que se abre o testamento, e ele descobre que tem que cuidar do cão, ele vai correndo, espera que não tenha acontecido nada com o cachorro e vai lá buscar o cachorro. É engraçado essa parte, eu tô rindo aqui, lembrando. Porque é engraçado porque, veja bem, ele não é muito lá amigo, acho que dos bichinhos, né? Porque ele não faz muita questão de ficar com o cachorro, mas no momento que ele ganha todo aquele patrimônio, ele resolve mudar de ideia, ir lá buscar o cachorro, ficar super feliz quando vê que o cachorro tá bem sãozinho lá na casa da comadre, pega o cachorro e vai levar o cachorro, claro, evidentemente, para casa do Rio de Janeiro. E ele vai ter uma relação com esse cachorro que é um tanto ambígua, porque ora ele tem aquelas coisas de enxotar o bicho, não, porque o Quincas Borba, o filósofo, dormia, o cachorro dormia na cama, o cachorro era o xodó, inclusive ele disse, você vai ter que dar banho toda semana no cachorro, o cachorro andava dentro de casa, e ele gostava do cachorro sempre bem cuidado, bem limpinho, então, e já o Bião não, o cachorro fica na casinha na rua e até circulava lá dentro da casa dele, né? Depois da casa nova dele que ele vai ter lá no Rio, se o cachorro andava circulando por lá, os amigos faziam festinha pro cachorro, mas ele mesmo não fazia. Às vezes ele corria o cão. Então tem momentos que ele corre o cão, maltrata e depois ele olha na figura do cão, nos olhos do cão, e ele reconhece os olhos igual ao olhar do Quincas, do amigo dele. Ele chega a divagar lá, e será que não é o Quincas ali, de alguma forma, o Quincas está nesse cão, então aí ele chama o cão e faz um carinho no cachorro, assim, para se redimir, às vezes, de até né, um maltrato ali, que ele dá uma chotada no bicho, né? Então, mas aí ele acaba tendo essa relação, né? Em várias vezes ele enxerga muito o amigo dele naquele cão, assim, né? Ele enxerga os olhares do cão, o cão parece que tem uma profundeza, ou então fica, né, questionando as ações do Rubião. Ele vê o cão ali como um ser que questiona, né? Que de certa forma pode estar julgando os pensamentos, as ações, que é conhecedor do seu interior, né? Então, ao longo da história, a gente vai ver isso. Então, o livro ele vai tratar da ascensão do casal Cristiano Palha e Sofia e a derrocada de Rubião, né? E como são eventos interligados, vai confirmando aquela teoria do Humanitas, vamos vendo mais adiante, né? Então, o Rubião, quando ele recebe essa fortuna, ele tem mais ou menos uns 40 anos. Aí ele tá lá na estação de Vassouras, né? Em direção ao Rio de Janeiro, contra esse casal. E ele não se aguenta, ele tava louco para contar que ele é um herdeiro agora. Ele tem uma ambição, né? Uma ambição de mostrar-se, né? Eu não sou mais o professor que andava meio de sapato furado lá na minha cidade interiorana lá, e que as pessoas não davam muita bola. Agora eu sou um herdeiro, eu tenho muito dinheiro, vou ter casa na corte. Então ele fica deslumbrado, né? E ele resolve confiar nas primeiras pessoas que estão ali conversando com ele num trem, né? E o Cristiano, nesse momento, ele vê isso, que está contando assim que essas intimidades, né? E o Cristiano, ele tem uma postura assim, quem sabe tu não comenta com mais ninguém, né? A gente vai te ajudar lá no Rio, né? Não fica assim bem claro que ele aí queria efetivamente, como é que é?
sugar o amigo, né? Ele não, ainda né, essa pessoa assim, não queria se aproveitar, né? Então não fica bem claro nesse momento, mas a gente vai vendo ao longo do livro que foi a primeira percepção, provavelmente a primeira percepção de que poderia se valer dessa relação, né? A gente fala amizade, mas não era amizade que ele vai ter uma relação, ele chama de amigo, mas na verdade ele é sempre uma questão de interesses ali. Então quando ele instala o Bion na casa que ele herdou, na frente da praia da Enseada de Botafogo, aí a gente vê, né, aquela fotografia que eu mostrei ali para vocês, aquela pintura, né, que ali no Rio de Janeiro, naquela época, tinha muitas casas ainda, né? Hoje o cenário está completamente mudado, né? Digam aí, meus cariocas, né? Se não é verdade. Então está completamente mudado. Mas ali tinha muitas casas, pessoas andavam, inclusive, com cavalos, né? Andava-se muito a pé naquelas ruas, né? Se subia. O Cristiano e a Sofia, eles moravam em Santa Teresa. Então, às vezes ela deixava de ir em alguns lugares porque ela não queria subir o morro na volta, né? As pessoas circulavam assim muito a pé também. Então, para ter uma ideia que eles não, né, eles eram uma classe média em ascensão ali naquele momento, né? E eles gostavam de ter relações, inclusive eles tinham relação com o major, era o major, depois o major no final vai fazer um discurso muito triste até sobre como é que eles trataram, né, ele no final ali, que quando eles vão se desfazendo das relações antigas, porque tipo, antes era major para cá, major para lá, major era convidado para tudo e agora a dona Sofia fez aniversário e nem me convidou. Então eles vão se desfazendo dessas primeiras relações aí, porque eles estão trocando de relações, estão subindo nos níveis sociais, então agora eles querem viscondes, barões e membros da nobreza, do ministério, né, na sua casa. Então eles já não vão se interessar por esse tipo de relação. E à medida que eles vão ganhando mais recursos financeiros, né, eles se mudam depois pro Flamengo, por último, se eu não me engano, é no Botafogo, que eles vão ter um palacete, estão construindo. No final do livro, eles já estão, né, bem, bastante fartos em dinheiro, né? Então, tem análise que diz assim, o professor vai para o Rio e descobre a maldade humana. Aí, não. Porque, assim, se ele descobre, ele vai encobrir, até, quem sabe, a gente processo de demência que ele vai entrar pode ser encobrir que ele via, no fundo, ele via, no fundo, é isso que eu tô falando, ele via esses valores nas pessoas. Mas ele, até o último momento, ele sempre defendeu o casal Cristiano e Sofia Palha, ele não via muitas das coisas que se fazia com ele, sabe, muitas das más intenções, e ele é um cara ingênuo mesmo, né? Então aquela coisa assim, agora eu vou fazer uma especulação aqui, né? Porque existe um ditado que de determinista, assim, os mineiros são mais reservados, são mais desconfiados. O Bião não faz isso. Não sei se o Machado quis fazer teve alguma intenção nisso aí, do personagem ser mineiro e, de certa forma, não ser desconfiada a ponto de dizer assim, isso aí é um estereótipo mesmo, né? Porque, veja só, apresentou um personagem que ele não tem, em princípio, ele descobre essa maldade, mas ele não tem muito isso, mas ele é muito ambicioso, porque ele se vê com deslumbres de riqueza. Quando ele pensa em casamento, ele pensa mais na festa do que na noiva, assim, quando dá a possibilidade de casamento para ele. Claro que a paixão dele é a Sofia, mas ele chega a cogitar o casamento quando propõe lá que a prima da Sofia seja a mulher dele. Eles queriam casá-lo com a Maria Benedita, e ele em princípio nega, mas depois ele fica pensando em casamento, mas ele pensa em pompas, em cavalos, tudo. Isso é assim,
acho que já antes da metade do livro. Então a gente vai percebendo que o Rubião ele vai ter um processo que chama-se, o próprio livro caracteriza como demência, né? Que ele vai ficando assim, vai perdendo a razão até se achar um Napoleão no final. Mas tem vários pontos no livro, não é da noite pro dia. As pessoas, de uma hora para outra ele fica Napoleão. Não é verdade. Não é verdade, porque quem se lê o livro com atenção, ele vai imaginando coisas. O Machado de Assis não ia deixar isso aí assim tão descosturado, né, minha gente? Né? Então ele teve um momento que as pessoas estão na casa dele, os amigos, né, da época, vamos falar dos amigos, né, que a gente sabe que não são tão amigos assim, mas aquelas pessoas que se aproximam dele para angariar coisas ali que estão por ali circulando na casa dele. Alguns até gostam dele, mas é uma relação mais vazia, né? E aí eles vão apertar a mão dele e ele tem um impulso, mas ele não faz, de dar a mão, né, para beijar. E ele fica assim, porque ele pensou em dar a mão para beijar e não, tá? Então ele já tem um certo delírio de grandeza, né? Então a gente vai vendo isso ao longo da narrativa, tá? Então, assim, ele se instala lá no Rio, o casal o Cristiano, o Palha e a Sofia ajudam ele a se instalar, indicam para ele empregados, né, um cozinheiro. Ele queria levar o criado, que chama o criado dele lá de Barbacena, né, mas eles acham que não, que ele tem que ter cozinheiro francês, espanhol, empregado espanhol ali, e eles indicam, eles ajudam a mobiliar, remobiliar a casa, né, a fazer pequenos concertos, enfim, e eles trazem, então, sempre pedindo a presença do Rubião na casa deles, porque eles têm interesse, né, e até um dia que meses se passam e o Rubião resolve se declarar numa noite lá para a Sofia, para ela olhar para o Cruzeiro do Sul e pensar nele, ele se vê mais sozinho na casa, ele é uma pessoa meio tímida, ela até se espanta porque ele não tá nenhum tímido ali quando ele resolve, né, se aproximar efetivamente dela, e ele não tem ciúmes do marido. Mas ele vai ter muitos ciúmes de um outro que circula lá, que é o Carlos Maria, muitos ciúmes, porque ele acha que, inclusive, suspeita que a Sofia vai ter uma relação com o Carlos Maria. O que não ocorre, né? A Sofia, na verdade, esse Carlos Maria, ele é um galanteador, ele é muito egocêntrico, e galanteia a Sofia, dizem que ele é muito bonito também. E a Sofia é uma mulher considerada belíssima, então ela vai nos bailes e o marido dela, o Cristiano, ele tira proveito dessa mulher bela, né? É a esposa troféu, né? Ele gosta de exibir, ela tem um colo muito bonito, gosta que ela se decote muito, compra vestidos para ela que favoreçam o decote, ele quer ver ela bonita, ele quer mostrá-la, ele quer exibi-la, é uma maneira dele mostrar que ele tem uma bela mulher do seu lado. Mas o casamento deles não é ruim, assim, não parece que eles têm um bom companheirismo, assim, mas também não é lá aqueles delírios românticos dos romances que a Sofia mesmo costuma ler, né? Não é nada, assim, aquela paixão. E o Carlos Maria vem com galanteios com ela, e ela até tá aí. Talvez se ele resolvesse deixar, né, permitir, poderia haver além desse triângulo, o Rubião, o Cristiano e a Sofia, poderia ter o Carlos Maria ali, né, ali um outro elemento, mas ele realmente ele fez por puro galanteio, reconhece que ela é uma mulher bonita, mas ele não está interessado, né, nessa mulher, e ele vai acabar casando depois com aquela sobrinha que ela leva para casa para educar, a Maria Benedita, até por um pouco de capricho dele. Falam, eles têm um casamento, eu já vi na análise, mas eles têm um casamento infeliz. Não sei, não parece isso no livro, para mim não, porque digamos que para os padrões de hoje, com certeza, a Maria Benedita era uma mulher completamente submissa ao marido, mas ela adorava ele, e ele gosta daquela adoração, ele é muito vaidoso, e parece que eles se encaixam ali dentro dessa perspectiva essa dinâmica de casal. Eles têm uma dinâmica de casal. Talvez não seja a melhor dinâmica, talvez a pessoa que analisou coloque isso aí, porque não acha, ela realmente é uma mulher submissa ao marido.
Assim como a Sofia, de certa forma, mas ela influencia o marido, né? Ela, quando o Rubião faz o avanço, ela comenta, ela tem intimidade, assim, muita intimidade para comentar com o marido, comenta o que aconteceu, que ele avançou, que ele tentou, né, obter, assim, que eles fossem amantes, e o marido resolveu olhar aquilo com reservas. Ele não ficou, assim, irritado com o Rubião, e disse assim, mas Sofia, a gente deve muito dinheiro para ele, já tinha alguns meses de relação, então ele já tinha feito altos empréstimos com o Rubião. E assim ele vai se alavancando, ele vai colocando negócios, tá? E o de Rubião, ele é muito, ele não cuida da fortuna que ele recebeu, ele é muito dissipador, então ele olha, torra dinheiro, efetivamente. Tem o Camacho, que é o dono do jornal Atalaia, vai lá e pede para ele um dinheiro para começar o jornal, que tem vários sócios para o jornal, mas ninguém tinha dado dinheiro, mas o Rubião vai lá e dá 5 contos, quer dizer, 5 contos, né? Lembra, minha gente, que era o que ele pensava que ele iria receber, que ele ia ficar muito feliz se recebesse lá com a fortuna do Quincas Borba, né? Inicialmente, assim, já brilhava os olhos com 5 contos. Para ele, virou troco de pão. Cinco contos. Então, ele deu ali pro jornal e depois veio mais dinheiros, assim. E ele não fazia cobrança desses amigos, né? Então, ele patrocinava livros, teatro, e ele era assim meio mecenas também, e largava dinheiro, e muitas dessas pessoas que queriam fazer dinheiro, ou até políticos que chegavam perto dele para financiamentos, então ele jogava dinheiro, e o Cristiano ofereceu uma sociedade para ele, com ele. O Cristiano cuidava dos negócios, né? Como eu falei, o zangão da praça, digamos, o especulador, e claro que o Rubião entrava com dinheiro, né? Nisso ele já estava desconfiado que a Sofia pudesse ter um caso com esse Carlos Maria, o Rubião estava todo ofendido, né? Houve um momento lá que um cocheiro especulou que viu uma mulher, e a descrição era a Sofia, e a descrição, né, que ele viu ali numa rua lá no Rio de Janeiro, e podia estar se encontrando com outra pessoa, e ele já montou uma história na cabeça dele que era a Sofia e o Carlos Maria, e aí interceptou uma carta que não tinha nada a ver. Então, assim, ele já fazia e ele tinha muitos ciúmes do Carlos Maria. Aí o Carlos não tinha ciúmes do marido, mas tinha ciúmes do Carlos Maria. E o Carlos Maria acaba que vai pela prima, a dona Fernanda, que entra mais lá no final da história, acaba casando, influenciado pela prima, aquela mulher casamenteira, né? Então ele acaba influenciado pela prima casando com essa Maria Benedita, e eles têm um casamento assim que eles se organizam, né, numa dinâmica ali que talvez não seja satisfatória e principalmente dentro dos padrões atuais, né, para as mulheres, mas naquele momento ali eles se diziam felizes, né? Mas ele não gostava de proclamar felicidade porque ele achava, enfim, piegas, né? E então assim, o Rubião tem vários encontros com a Sofia, ele vai na casa deles, enquanto isso ele vai né, dissipando a fortuna. Ele tem um episódio lá que ele vira um herói porque ele salva um menino de ser atropelado, então ele ganha notoriedade. Então, para ele que era um professor provinciano, aquilo ali, o Rio de Janeiro era demais, né? Ele ganha, assim, ele é destaque nas manchetes, claro, ele doa bastante dinheiro, e depois agora, com a personalidade dele, que é bondosa, que salva o menino na rua. Então, a vida dele é isso aí, né? E assim vai se desenrolando, eles vão ascendendo esse casal, né? O Cristiano ascendendo, eles, né, sempre melhores de dinheiro, modificando as relações dele. E quando o negócio do Cristiano prospera, efetivamente, assim, ele está totalmente independente, ele fez vários negócios bons, aí ele imagina, assim, que é hora de desatar a sociedade com o Rubião. Porque o Rubião, além disso, ele cuida um pouco do dinheiro do Rubião, e o Rubião já está dissipando dinheiro, sabe?
demais. E aí também ele disse assim, agora eu quero ganhar dinheiro sozinho, não preciso estar dividindo com esse aí. E aí então ele resolve terminar a sociedade, dá uma desculpa, né, pro Kim, pro Rubião, e o Rubião aceita, assim, ele diz que vai se tornar diretor de um banco, né, realmente uma desculpa esfarrapada, e o Rubião aceita ali e ele liquida essa sociedade e fica bem feliz. A partir de agora, Cristiano é um homem de negócios bem estabelecido, com bastante dinheiro já está sonhando, já está querendo construir um palacete, né, e dar um baile ali no Rio de Janeiro, e efetivamente uma das últimas cenas do livro é o baile que ele dá ali no Rio de Janeiro, e dizem que o jornal Atalaia falou que foi o melhor baile na época. E ele resolve dar esse baile aí, e aí aparece, né, são as últimas cenas ali que aparece o casal Palha, né, isso mas antes, né, o Rubião aos poucos vai mostrando mais sinais de uma demência, né, ele já tá com bem menos dinheiro, mas isso ele não comenta, não é falado. Mas ele tem um monte de amigos ali que circulam a casa dele, e ele resolve então um dia comprar uns bustos de Napoleão e botar na linda biblioteca que ele tem lá, a vasta biblioteca que ele herdou do filósofo, e bota os bustos de Napoleão, chama um barbeiro e manda cortar a Suíça como o Napoleão, né, conforme o busto ali, e depois vai andando pela cidade, visita a Sofia, ela, nossa, mas esse novo visual, não, eu estou inspirado no Napoleão. E as pessoas que estão ali na casa, ele começa a designar que é um marechal, um outro, cada um dos amigos ali, né, as pessoas que frequentam a casa dele, um é marechal, o outro é o general, então ele vai mantendo o nome delas, né, e dando uns postos para elas, eles conversam, e eles entram naquilo como se fosse uma brincadeira, né, e até que um certo momento ele resolve visitar a Sofia nos dias, e a Sofia está lá esperando o seu carro, né? O carro é um cupê ali cheio de cavalos, né? Bonitos, e ela resolve sair, né? Sair de carro. Antigamente, logo que ela teve esse carro, ela passava pelas antigas conhecidos e queria ser vista, né? Ela deixava as janelinhas, as cortininhas né, ali cerradas, né, para eles verem que ela estava em melhor posição social. E à medida que ela vai ascendendo, ela se cansa desse jogo aí e fecha tudo e vai para os locais que ela quer estar, né, com as pessoas que ela quer se relacionar. E aí o Rubião vê se ela entra nesse carro, ela tá de saída, e o Rubião entra junto, assim, sem ser convidado. E para ela seria um escândalo ali andar apesar dele ser um amigo da casa e tudo, mas andar com um homem sozinho no carro, o que queriam pensar, ela está muito assim, pensando nas aparências, né, de uma sociedade, assim, essa é a hipocrisia, assim, de manter as aparências sempre, né, então ele estando ali, ela perderia, né, a aparência de mulher virtuosa. De fato, ela não faz nada que desabone o seu marido, né, embora ela tenha pensado bem seriamente nisso com um certo ali romance que ela poderia ter tido com Carlos Maria, que não se concretizou, né? Mas ela tá ali com o Rubião e ela não fica realmente incomodada, e ele começa a falar com ela dentro dali do carro, como se ele fosse o Napoleão, né, promovendo ela, a imperatriz, e ela começa a achar esquisito, ela começa a ficar com medo também, e ao mesmo tempo ela começa a ficar com um certo dó dele, que não é compaixão, é dó mesmo, assim, de achando assim,
ele ficou meio perdido de amor por mim, de repente tá num delírio, assim, então isso que né, acaba com esse medo inicial que ela tem, mas de igual forma ela não tá gostando daquilo ali, o cocheiro podia ouvir, os cocheiros, eles sempre podem ouvir, né, nesses livros, nesse livro não é diferente. Então, acho que os cocheiros eram tidos como fofoqueiros na época, assim, né, ou pelo menos, né, passavam algumas coisas adiante aí, algumas conversas, algumas situações que essas pessoas não gostariam, né? Então, ela tinha muito medo, assim, de verem ela com um rubião ou de ser ouvida ali pelo cocheiro e cair na boca do povo, né? Como se diz. Então, ela vai fazendo, dizendo assim, falando alto, inclusive para o cocheiro ouvir, não, vamos lá no escritório do meu marido, Cristiano, né? E o Rubião não quer saber, ele quer ficar ali dentro com ela e toma ela pela imperatriz. Ele realmente entra num delírio, né? Mas até que ela consegue convencê-lo e ela fica assim um pouco abalada com aquela situação, né? E a partir dali os delírios dele só pioram, pioram, e as pessoas chegam na casa dele, às vezes ele tá são, e elas começam, até por brincadeira, a puxar os assuntos da Guerra da Prússia, que tá ocorrendo ali, e ele cai, né, no abismo, como se diz. E aí, então, a dona Fernanda, ela vê isso, ela diz, mas ele não é amigo de vocês, a família de vocês, será que isso aí não tem como, não tem cura, o médico não pode tratar? Então, a dona Fernanda, aquela prima do Carlos Maria, que é de fora, mulher do ministro, que chega, né, da metade da história em diante, fica compadecida e efetivamente tem compaixão do Rubião. Porque ali o casal palha não tá muito aí pra ele. O Cristiano até dá risada quando vê esses delírios do Rubião. Até acha engraçado. A Sofia tem um pouco de pena, assim, né? Sabe que ela se dá um pouco de culpa por isso, né? Mas é um pouco de vaidade dela também, de achar que ele ficou louco por conta dela, né? Assim. E aí, enfim, a dona Fernanda consegue influenciar a Sofia, ela convence o Cristiano, mas o Cristiano diz, tem tanta coisa para fazer, mais isso de colocar o Rubião numa casa de saúde, entendeu? Para ele, é mais de tantas tarefas, não é uma questão de um favor com um amigo que tanto o favoreceu, né? Não tem essa questão, assim, né, essa balança, não tem isso aí, né? Então, tá, mas ele vai, meio contrariado, um dia resolve ir lá, tomar um tempinho, tira o Bião da casa dele, coloca na casa de saúde, aluga uma casinha para ele, uma casa simples, meio com um criado só, com um empregado só, porque ele é acostumado a ter mais, a casa na outra. Depois a Sofia vai lá, enquanto o Rubião tá na casa de saúde, a Sofia vai lá, tem pulga, tem poeira, e ela fica toda enojada lá, ela tá com a dona Fernanda fica compadecida e ela fica assim, com aquela situação, que nojo, por que eu tô aqui, enfim, né? Aí o Rubião vai pra casa de saúde, um dia o Rubião chama o Cristiano e diz que quer voltar pra Barbacena e gostaria de um dinheiro, 100 mil réis. Bom, o Cristiano tá tão bem de vida que abre a carteira e dá o dinheiro na hora. Carteira, né? Tinha o dinheiro na carteira ali. E ele vai pra ele foge, na verdade, da casa de saúde e vai antes da alta do médico e vai pra Barbacena. Chega em Barbacena, a comadre dele recebe, né, vê, ele fica na chuva, o cachorro tá junto com ele, porque eles foram, a Fernanda e a Sofia foram lá buscar o Quincas Borba, o cão, né, para ele ficar melhor lá no sanatório, porque a Fernanda achou que por bem ele deveria ficar com o cãozinho dele. E daí ele faz uma jornada lá em Barbacena na chuva, e ele não tem fome, não sente porque ele tá no delírio dele, ele tá nas mais fartas mesas, enquanto o cachorro, né, que não tem esses delírios, o cachorro, coitadinho, tá esfomeado ali, mas junto com o dono, né? Então é uma cena aí triste, né? E ele tá lá, daí a comadre vê depois ele no estado deplorável, todo molhado da chuva, que tinha passado a noite na chuva, e o cachorro, e acolhe eles, e ele começa com as histórias de Napoleão, a comadre tem medo, aí enfim, dizem que vão chamar um médico, daí ele morre dias depois, né? E
E o cão morre 3 dias depois, aí o Machado diz, quem morreu, não, por que eu não colocar, porque, né, o autor ali, né, por que o cão talvez não morreu antes, mas isso seria para outra história. E assim, né, termina o livro do Quincas Borba, né, um contraste antes é a festa que o casal Pálido dá na casa deles, que é uma festa luxuosíssima, dizem que foi a festa mais famosa do Rio de Janeiro na época, né, então quer dizer que ele estava muito bem e o Rubião morre naquela miséria, né. E também tem uma relação da loucura gradativa do Rubião com a loucura do Quincas Borba, porque o Quincas Borba, o filósofo, é tomado como louco, né? Então, parece que é a confirmação do destino para quem acredita na aparência do Humanitas e se recusa ou não consegue ver a essência, né? Temos aqui, logo que foi lançado o Quincas Borba, o crítico Araripe Júnior fez um comentário muito interessante que disse: quem disse que o Rubião não representa o Brasil? Será? Aquele ser que recebe uma fortuna, tem uma fortuna, às vezes não se sabe consciente da sua fortuna e resolve deixá-la, né? Ou deixa-se levar pelos aproveitadores, surrupiadores de plantão, né? É um ponto a se pensar. É duro, né? É duro. Mas é a questão do Araripe Júnior. O Quincas Borba, daí, é a concretização da tese do humanitismo, pois uns nasceram para ser fracos, o Rubião, e serão dominados pelos vencedores, que é o casal Palha. Então, aos perdedores, o ódio ou a compaixão, e aos vencedores, as batatas, né? Então, aqui a gaúcha aqui, a tu vê. Aqui, olha, a questão é interessante aqui, porque os casal Palha sequer teve nem ódio, muito menos compaixão, né? Eles, depois no final ali, trataram o Rubião como se fosse um assunto qualquer entre os tantos que eles estavam tratando, né? E a dona Fernanda que ainda quis, né, ajudá-lo ali, uma pessoa de fora mesmo, né? E o Humanitas é o ser que aproveita as oportunidades, o Cristiano, a Sofia, os outros, né, que se aproveitaram das oportunidades que vinham ali. E o Rubião seria, digamos, um anti-Humanitas, aqui para nós finalizarmos o nosso vídeo, né? Seria o anti-Humanitas, porque ele não conquistou a fortuna. Ele ganhou, foi fraco para mantê-la e foi o alvo daqueles Humanitas ali, né, gente? Uau, né? É uma ironia com as teorias em voga na época, né? No darwinismo social, no determinismo, assim, e a hipocrisia das relações, né? Que o Machado de Assis faz magistralmente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Para quem não é inscrito, peço inscrição aqui, porque a gente vai fazer muitos vídeos ainda no futuro, se você quiser continuar aqui comigo. E daí ativa a sinetinha ali, né? E espero vocês num próximo vídeo. Um grande beijo e até breve!